Olá, quero conversar com você um pouco sobre narração. Você provavelmente está estudando em sala de aula como escrever uma boa história. Já deve ter aprendido a lidar com personagens, a usar narrador, a mostrar em sua história o tempo, o espaço, enfim, deve estar escrevendo, deve ter escrito já várias histórias, não é? O conteúdo aqui trata apenas das partes da narrativa. Há muito tempo, os irmãos Grimm escreveram vários contos de fadas. Ou seja, os irmãos Grimm registraram histórias contadas pelo povo. Depois, um estudioso de narrações percebeu que as histórias tinham sempre a mesma sequência. São muito mais do que 5, mas eu quero mostrar para vocês as 5 principais que vão ajudar a melhorar as histórias que vocês vão escrever, ok? Vamos ver, então, a situação inicial, o problema, a complicação, o clímax ou o ponto alto e a situação final ou o desfecho da narrativa. Esta é a história. Você pode acessá-la por meio da pesquisa escolar. Escreva a narração no espaço da pesquisa e faça uma busca. Na página você vai encontrar um conteúdo chamado Tipologia Textual Narração. É um conteúdo multimídia e dentro dele você vai encontrar uma história de aventura. Vou detalhar então as 5 partes do transcorrer da história, ok? Em uma manhã fria de setembro, Ian caminhava pelo poço quando sentiu seu corpo inteiro estremecido, a respiração suspensa e uma sensação de maravilhamento. Perceberam que aqui, nessa primeira parte, você pode entender a situação inicial. Fala-se do personagem principal, Ian, mostra-se a situação temporal, ou seja, uma manhã de setembro, e situa-se o personagem num espaço. Vocês identificam isso por meio da imagem, que no caso é num porto, à beira-mar. Nesta história, não apareceram mais personagens ainda. Eles vão aparecer depois, quando vai se falar do problema, da complicação, tá? Isso nem sempre acontece assim, mas no caso dessa história, aconteceu. Aquelas sensações estavam avisando Ian que o momento de embarcar e buscar seu sonho havia chegado. Já no primeiro dia a bordo do Larus, o menino teve um dia exaustivo de trabalho. Ao cair da noite, foi dormir e, enquanto descansava, imaginava como seria cada momento de sua nova vida. De repente, o silêncio foi interrompido por gritos furiosos do capitão. Ei, você não vai levantar não? Assim não dá. Marinheiro de verdade tem de dormir com um olho só e pensar acima de tudo no navio. Vamos, de pé, ao trabalho! Ian levantou-se rapidamente e pôs-se a trabalhar juntamente com os demais homens da tripulação. Mesmo cansado, o menino não deixava um só movimento do capitão Ian passar desapercebido. Era preciso observar os mínimos detalhes para poder ser como seu avô. A rotina de Marujo é terrível e estafante. Além da vida solitária, sem ver ninguém, exceto os tripulantes, é necessário muita coragem e garra. Como você pode ver, aqui já aparecem alguns problemas. O primeiro dia de trabalho do Ian foi exaustivo. O cansaço dominou a sua vida. O grito do capitão exigindo que ele fosse trabalhar. Tudo isso é um problema que Ian enfrenta em sua história. Todas as noites, o garoto ficava em pé na proa para verificar se Larus navegava pela rota certa. Enquanto cumpria a tarefa, lembrava das palavras de seu avô. Embora Ian nunca tivesse visto o mar tão furioso como naquela noite de tempestade, em que o vento era assustador e as ondas gigantescas, manteve a calma para poder provar sua garra até que foi surpreendido pela natureza.
Se o pé perde o apoio durante uma tempestade, é morte certa. Mesmo atemorizado com o vento forte que chegava a ensurdecê-lo e com as enormes ondas que quase cobriam o veleiro, Ian ainda conseguia acenar e gritar por socorro. Mas de nada adiantava. Não avistava nenhum movimento dos companheiros. Depois de algum tempo, muito esforço e quase sem fôlego para continuar a luta contra o mar bravio, ele sentiu que algo foi lançado em sua direção. Certo de que a sorte não o teria deixado escapar, o menino levou um susto ao abrir seus olhos e ver Guian à sua frente. Não! O que aconteceu? Guian contou ao menino como o resgatou. Ele ficou tão impressionado que algumas palavras do capitão não lhe saíam da memória. Não importava onde estivesse, elas soavam-lhe como nunca. A vida de marujo não é fácil, não. Do grumete ao capitão, todos precisam vencer o medo e os perigos do mar. Enfrentar uma grande tempestade é um dos desafios pelo qual todos os marujos passam. Ainda verás muita coisa, principalmente enquanto estivermos atravessando o Cabo Horn. Contudo, Ian não acreditava que atravessar o tão temido Cabo Horn fosse mais aterrorizante do que vivera naqueles últimos dias. Muito bem. Apresentou-se agora a complicação. O menino na proa, o mar furioso, o medo de cair na água e a queda, como realmente aconteceu, e depois o resgate. Tudo isso complica a vida do marinheiro e traz mais ação para a história. Curioso com o que estava por vir, o garoto interrogava os companheiros sobre o que aconteceria durante a travessia do Cabo Horn e os marujos desconversavam o tempo todo, aumentando ainda mais sua ansiedade. É bom você ir rezando desde já, hein? Ian, com os olhos cheios de lágrimas, foi para o porão e lá encontrou Manuel, que estava costurando uma vela mais grossa, pesada e resistente para ser içada em dia de tempestade. O velho marujo, em quem o menino tinha tanta confiança, percebeu a angústia do grumete e, enquanto tentava acalmá-lo, foi interrompido por um grande tumulto que impediu Ian de ouvir as palavras de Manuel. Não é marinheiro quem ainda não atravessou o Cabo Horn. Ian saiu em disparada do porão, quando ouviu alguém gritar que estavam dobrando o Cabo Horn. E naquele exato momento foi surpreendido por Tomé, que enfiou sua cabeça num tonel com água do mar. Mas por que Tomé teria agido assim? Somente depois que um grumete como você consegue provar que é corajoso para dobrar o Cabo Horn, é que pode ser considerado como um verdadeiro marujo. Este ato representa seu batizado como marinheiro, Ian. Então, Ian entendeu o porquê do suspense de seus companheiros durante toda a viagem. Alegre e orgulhoso com sua conquista, Ian jurou dar o mesmo tratamento a todos os grumetes que com ele atravessassem, pela primeira vez, a passagem entre o Atlântico e o Pacífico, e contar as suas aventuras no mar da mesma forma que seu avô fazia. Como você pôde ver, aqui foi o momento de maior tensão da narrativa, não é? A curiosidade do Ian, a ansiedade, os gritos ao atravessar o Cabo Horn, o fato de Tomé ter enfiado sua cabeça na água, tudo isso são situações que levaram a história ao momento máximo, ao clímax. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que é esse Cabo Horn, basta clicar naquele pontinho vermelho. Cabo Horn é um local temido por Ian e seus companheiros. Ele é uma das passagens entre os oceanos Atlântico e o Pacífico e situa-se na extremidade da América do Sul. O restante você pode ler ao acessar a página na internet, ok? Depois de alguns dias ancorados no Chile, Laros e a sua tripulação voltaram a navegar. Ian sabe que eles viverão novas aventuras nessa viagem, mas
Será que depois de todo o seu sofrimento, ele realmente conseguirá cumprir a sua promessa e dar o mesmo tratamento que teve de seus companheiros a um novo Bruneque? Como você pôde ver, então, encerra-se a história. Há uma situação final. Aqui, no caso, um final feliz, porque se pensa em novas aventuras. Esta foi a história, mas eu quero detalhar este assunto ainda um pouco mais. Vejamos. Vou falar, então, sobre a situação inicial, para reforçar aquilo que eu já falei no transcorrer da história. A situação inicial, então, fala da apresentação dos personagens e situa esses mesmos personagens no tempo e no espaço. Nessa história aconteceu que os personagens secundários apareceram depois. Na situação inicial apareceu apenas o personagem principal, Jan. Este personagem foi situado no tempo, que ocorreu numa manhã de setembro. O espaço, o local, o ambiente em que o rapaz se encontrava foi um porto, ou seja, a beira-mar. Quem são os outros personagens? Foi o avô do menino, que era o capitão. Apareceu também Manuel e Tomé, que enfiou a cabeça do rapaz na água. Na sequência, há o problema, ou seja, acontecimentos que mudam o rumo da história. Isso aconteceu no segundo momento e foi o primeiro dia de trabalho de Jan. Neste dia foi muito exaustivo e o cansaço envolveu o rapaz. O grito do capitão também surpreendeu o rapaz. Ele pediu que voltasse ao trabalho, porque o marinheiro, e mesmo quando dorme, pensa no trabalho. A complicação. Algo acontece que intensifica o problema, muda o rumo da história. Neste caso, o rapaz estava na proa. Ele estava preocupado porque o mar estava furioso, não é? Neste momento, ele cai na água, o que muda muita coisa, assusta o rapaz, não é? E acontece o resgate. Essa, então, a complicação. O clímax, ou o ponto alto, é o momento de maior tensão ou ansiedade. Aqui, no meio de curiosidades, ansiedades, acontece o grito, porque estavam atravessando o Cabo Horn, não é? Que eu expliquei durante a história. E quando Tomé coloca a cabeça do menino na água. Muito bem. Este, então, era o momento de maior tensão, quando fizeram a volta ao Cabo Horn. Essa situação final, ou desfecho, a história termina com final feliz ou não, seria o momento final da história. Aqui, no caso, nessa história, tivemos um final feliz. Nem sempre isso pode acontecer, depende de quem escreve, não é? E, no caso, planejamento de novas aventuras. Certo, é isso. Muito bem. Tivemos, então, as 5 partes mais importantes da narrativa. Sugiro que você aplique este conteúdo nas suas histórias, porque com certeza você vai fazer belas produções. Até uma próxima!